E aí, gente, tudo bem? Bom, tá difícil gravar aí, mas vamos lá, mais uma vez. Meu sinal estava ruim de internet, mas espero que tenha voltado. Eu estou gravando essa live para falar, né, indicar esse livro que está sendo publicado pela editora Carisma, 2000 anos de cristianismo carismático. O historiador Dr. Ed é um historiador pentecostal que faz uma análise geral, uma pesquisa do cristianismo, do movimento carismático nesses 2000 anos de cristianismo. Eu terminei o terceiro capítulo e é um pouquinho sobre esse terceiro capítulo que eu quero compartilhar aí com vocês, né, para despertar o interesse e para que vocês possam adquirir essa publicação, porque assim é um material excelente, excelente de verdade. No terceiro capítulo, o Dr. Ed vai explicar o motivo pela qual se nota, os historiadores da igreja notam um declínio dos dons, dos carismas no período pós-apostólico. E segundo o Dr. Ed, esse declínio se dá pela institucionalização do cristianismo, né? Então o cristianismo começa como um movimento ali de pessoas comuns. Esse movimento ele vai crescendo, ele vai tomando corpo, e aí depois do primeiro, segundo século do período pós-apostólico, você já percebe, os historiadores já começam a notar um declínio dos dons, dos carismas dentro da igreja. E qual que é o motivo? Segundo o Dr. Ed, um dos motivos é porque houve uma excessiva institucionalização do cristianismo. As primeiras liturgias, ou a liturgia dos primeiros cristãos, é uma liturgia bem espontânea, é uma liturgia do Espírito, é uma liturgia carismática, né? E devido ao crescimento do gnosticismo e do marcionismo, que foram duas seitas ali que nascem juntamente nesse período pós-apostólico, o cristianismo ele começou a ser tensionado por essas duas seitas, né? Que falavam algumas coisas, né? Por exemplo, a característica do gnosticismo era falar que tinha uma revelação especial, que tinha uma caça de pessoas especiais que iriam ser salvas, e outras pessoas que não tinham essa revelação especial não seriam salvas. O marcionismo era uma outra seita que negava o cânon das escrituras. Enfim, devido a essas duas seitas começarem a causar grandes problemas dentro da comunidade cristã, o cristianismo, a fé cristã acabou sendo institucionalizada. Com essa institucionalização, a autoridade bíblica, a autoridade doutrinária acabou ficando excessivamente em cima dos bispos, para os bispos, né? Eles passaram a ser os grandes líderes, os grandes responsáveis pelo ordenamento teológico da igreja, e isso culminou com que aquele movimento mais espontâneo, aquela liturgia mais espontânea, aquela fé mais carismática, ela foi sendo sufocada. E aí o que acontece também? Uma das questões que vão exacerbar esse desaparecimento dos dons espirituais nesse período pós-apostólico é justamente a questão do Montano. Então o Montano ele foi um pagão que se converteu ao cristianismo nesse metade do primeiro século, e ele começou a perceber que o cristianismo estava declinando, que estava havendo um declínio moral da fé cristã. E ele começou a dizer que havia uma necessidade de ter o carisma, de se buscar o Espírito Santo, de retomar a questão das línguas, a questão da profecia. E ele começou um movimento que cresceu rápido, se espalhou rápido por várias cidades ali da região. E aí isso começou a tensionar com a autoridade das lideranças locais, dos bispos, né? da liderança teológica local. Então o que aconteceu? Essa liderança local começou a ter um embate com Montano e seus seguidores, de tal forma que a igreja convocou um concílio, e esse concílio condenou Montano e seus seguidores como heréticos. E o que ocorreu? Qual que foi o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que, juntamente com a condenação de Montano e seus seguidores, a questão dos dons também ficaram sufocadas, foram suprimidas. É interessante notar que, por exemplo, o Dr. Ed vai falar no capítulo 3 que Tertuliano escreveu 7 livros para fazer uma defesa dos dons de profecia e do ficar estático do recebimento do Espírito Santo. Mas ele informa que esses livros ou eles foram perdidos ou eles foram destruídos pelos inimigos de Montano, né? Então, haviam 7 livros que foram escritos por Tertuliano, que foi um grande defensor da fé cristã, para fazer essa defesa da questão carismática. Uma outra coisa bastante interessante também é que o Dr. Ed fala a respeito de John Wesley, que John Wesley
ele vai ler um trabalho que foi publicado por John Lacey, chamado Desilusão do Cristianismo, e nesse trabalho John Wesley ele fica convencido de que Montano foi um cristão autêntico e genuíno, né? Apesar de algumas coisas ali, de às vezes alguns exageros, mas ele fala positivamente a respeito de Montano, falando que Montano foi uma pessoa ortodoxa, importante para o cristianismo, e que os dons do Espírito Santo, por causa dessa condenação, desapareceram da igreja cristã. É interessante também no livro, nesse terceiro capítulo, que o Dr. Ed vai falar que não é o fechamento do cânon que faz com que os dons e a manifestação carismática se encerrem no período pós-apostólico, mas é a autoridade dos bispos. Então isso é muito importante, porque a gente começa a traçar esses paralelos com os nossos dias, né? Onde há também uma indagação, onde há também uma acusação em relação ao pentecostalismo, a questão das profecias, dos dons, das manifestações espirituais. E é muito interessante porque é a mesma acusação, mas com uma roupagem, né? Só a roupagem que muda, mas a acusação é a mesma. E nesse terceiro capítulo é muito interessante porque o Dr. Ed vai mostrar que, apesar de tudo isso, né? Apesar dessa condenação de Montano, ele afirma que o Montano e os seus seguidores foi o primeiro movimento de renovação da igreja. Então, a despeito dessa condenação, dessa celeuma que houve em relação à condenação de Montano e seus seguidores como herege, ainda assim é possível ver uma manifestação do Espírito Santo renovando a igreja, tirando a igreja daquela formalidade, daquela institucionalização exagerada. Então é isso aí, galera. Comprem esse livro, é um livro incrível. O Dr. Ed escreve de uma forma muito fácil, de uma forma muito objetiva, mas é muito bem documentado. Ele faz várias citações, ele faz citações dos próprios pais da igreja, ele faz citações de outros historiadores, e eu espero que com mais tempo a gente possa falar mais desse livro. Mas assim, para quem está chegando agora, 2000 anos de cristianismo carismático. Esse livro está sendo publicado pela editora Carisma, tá? E é um livro fundamental. Eu digo que ele é um livro fundamental para quem é pentecostal, para quem é carismático, para quem quer conhecer um pouco, porque muitas vezes um dos argumentos não existe base histórica para a manifestação carismática, não existe base histórica para a manifestação dos dons do Espírito Santo, isso é invenção aí da Rua Azusa, isso é invenção desses pentecostais sem fundamento histórico, sem fundamento bíblico, sem fundamento na história da igreja. Bom, esse livro aqui é uma boa resposta. O livro 2000 anos de cristianismo carismático, publicado pela editora Carisma, é uma boa resposta para aqueles que argumentam que o movimento carismático, os dons do Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais, elas não têm fundamento na história da igreja e nos pais da igreja. Então procure comprar esse livro, procure ler esse livro, indicar para os seus amigos. É um excelente material de pesquisa, porque ele vai dividir essa questão histórica, né, do movimento carismático aí entre o início da igreja, depois a igreja nicena, depois vai lá no período da reforma, depois a pós-reforma, né, e até mais ou menos aí dentro do relativamente dentro da contemporaneidade. Então, excelente. Galera, comprem esse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, para você ver que o movimento do Espírito Santo, que os dons, que línguas, que profecias, que curas, que milagres, sempre fizeram parte da história da igreja, sempre fizeram parte do cristianismo. É isso aí, gente. Valeu, até mais.